pensou? Pega uma pessoa famosa aí do mundo que canta, aí vão cantar junto com essas pessoas. Que participação tem treva com luz? Que participação tem filho de Belial com filho de Deus? É uma coisa tremenda o que está ocorrendo hoje. E as pessoas ainda aplaudem, ainda convidam essas cantoras, cantores aí para cantar na igreja. Pessoas que não têm o mínimo de consagração a Deus, não entenderam o que é santidade, separação para Deus. E nós aqui estamos pagando para essas pessoas fazerem isso. Já existem músicos na igreja que tocam lá junto com outros músicos que nem crentes são. Estão tocando por aí nas festas do mundo para ganhar dinheiro. Não são separados para Deus. Não são de uso exclusivo de Deus. Por isso que cantam, não acontece nada. Não existe manifestação de Deus. Vendo essa segunda parte da dedicação dos muros, nós vemos aí a purificação dos sacerdotes e do povo. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, como os filhos de Levi estavam à frente das solenidades da dedicação dos muros de Jerusalém, requeria-se fossem eles um exemplo de pureza e santidade. Caso contrário, como poderiam eles purificar o povo? Então veja bem, os levitas eram separados, consagrados, faziam uma purificação por si próprios, para que eles pudessem então ministrar. E eram totalmente separados para o serviço de Deus. Vai ter gente hoje que vai dizer, mas eles recebiam para fazer isso. Eles eram exclusivos desse trabalho. Sim. Aí você trabalha e você acha então que você que trabalha pode ir tocar na igreja, fazer um culto, estando em pecado, estando com a vida toda atrapalhada. Então, se você acha que você só pode consagrar sua vida se você receber dinheiro para fazer isso, então não toque, não cante, não participe, se você não pode se consagrar estando trabalhando em algum trabalho secular. Então, não cante, não toque, não vá, porque Deus não é Deus de brincadeira, Deus é um Deus santo. E o maior sacrifício que você pode fazer para Deus é exatamente esse. Você trabalha, ganha o seu dinheiro, não precisa de estar nas costas da igreja, não precisa se aproveitar do dinheiro da igreja. Você oferece o seu próprio tempo, você oferece o seu trabalho, a sua vida a Deus. E você vai ser mais bem recebido ainda do que aquele que recebe. Porque você não está dependendo da igreja e está se santificando, se consagrando para fazer a obra de Deus. Então a palavra de Deus diz o quê? Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então sem a santificação não existe a presença de Deus. Não adianta. Então devemos, todos que participam do culto, santificarmos a nossa vida. Nos separar totalmente para Deus. Na parte 3 nós temos celebrando a Deus pela vitória. Então número 1, a festa de dedicação. Número 2, uma liturgia santa. Número 3, os sacrifícios. Então dentro de celebrando a Deus pela vitória, número 3, vamos ver aí tópico 1, a festa de dedicação. Neemias organizou cuidadosamente o cerimonial da festa de dedicação dos muros de Jerusalém, que, tendo em vista as provações a que os judeus haviam sido submetidos, revestia-se de especial importância e significado. Era preciso, pois, que o acontecimento fosse marcado por uma sincera e profunda devoção ao Senhor. Então veja bem, como foi organizado? Foi um grupo andando, cantando e tocando com Neemias, por um lado, para o outro lado. Foi Esdras também com outro grupo, cantando, tocando, louvando a Deus. Os príncipes também estavam ali participando, estavam andando junto com os cortejos. Foi um cortejo para um lado, foi o outro cortejo para o outro lado. Não era procissão, como acontece por aí nas religiões pagãs aí, ou idólatras, né? Então, estavam cantando, louvando a Deus e foram e se encontraram no templo, os dois grupos, o grupo que estava com Neemias e o grupo que estava com Esdras. E ali fizeram um grande culto ao Senhor, ofereceram sacrifícios a Deus,
cantaram, louvaram a Deus, adoraram a Deus, se arrependeram dos seus pecados, se dobraram diante de Deus, ofereceram aquele sacrifício, aquele louvor a Deus. Então, houve o quê? Uma manifestação de Deus ali, poderosa entre seu povo, porque isso alegrou o coração de Deus. Então, dentro do celebrando a Deus pela vitória, temos aí, tópico 2, uma liturgia santa. Neemias teve cuidado de elaborar uma liturgia ordeira e santa, pois a palavra de Deus ensina-nos que o culto deve ser conduzido reverentemente. O salmista adverte-nos: adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Então veja bem, o culto a Deus deve ser organizado, e aqueles que prestam um culto a Deus, não só os que estão liderando, mas também o povo, deve estar com a vida santificada, deve estar com o desejo de louvar a Deus, de adorar a Deus, de ter uma intimidade com Deus. Sempre o culto deve ser levado, direcionado à adoração a Deus, para que Deus corresponda a essa adoração, para que Deus se manifeste, para que Deus responda a esse culto. Então, quando nós cultuamos a Deus, nós estamos indo à presença de Deus e queremos ouvir Deus falar conosco. Queremos ver a resposta de Deus a esse culto. Se nós falamos com alguém, nós queremos ouvir se alguém falando conosco também. Se nós amamos alguém, nós queremos que esse alguém nos ame também. Então, existe um retorno. E o retorno melhor que existe não é apenas cura, batismo, não é dinheiro, né? Nada disso. É a presença de Deus, é o prêmio maior que existe. É quando você cultua a Deus e você realmente sente a presença de Deus naquele culto. É a resposta de Deus, ele vem em resposta à sua adoração. Então, nessa parte 3 aí, celebrando a Deus pela vitória, temos tópico 3, os sacrifícios. Naquele dia foram oferecidos muitos sacrifícios a Deus. Os israelitas reconheceram os benefícios do Senhor e demonstraram o desejo de adorá-lo em santidade e pureza. Na nova aliança não precisamos mais oferecer sacrifício de animais ao Senhor. Todavia, devemos apresentar-nos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Então, lá se ofereciam o quê? Sacrifícios de animais, de vidas, né? Em lugar das vidas das pessoas. Agora, na nova aliança, no nosso tempo, nesse novo concerto, né, nesse novo testamento feito pelo sangue de Jesus Cristo, que deu a vida por nós em nosso lugar. Então, o sacrifício perfeito Jesus ofereceu em nosso lugar, morreu em nosso lugar, para que os nossos pecados fossem perdoados. Agora, qual o sacrifício que apresentamos a Deus? Nós apresentamos a nossa vida, o nosso ser, nosso tempo, nosso dinheiro, nossas habilidades, né? Tudo apresentamos a Deus para serviço de Deus, para adoração a Deus, para uso de Deus. Então santifiquemos as nossas vidas e nos entreguemos a Deus para que Ele nos use, principalmente para o grande objetivo que Ele tem na nossa vida. O que é? A salvação das almas. Vamos então à nossa conclusão. Na nossa conclusão está escrito aí: ensina-nos a vida de Neemias, que devemos ser gratos a Deus por todas as bênçãos que dele temos recebido. Assim como fez Neemias, cultuemos ao Senhor reverentemente. O culto e a adoração a Deus não podem ser feitos de qualquer maneira. Que o nosso culto, por conseguinte, seja dirigido com decência e ordem, como está em 1 Coríntios 14, 40. Então, que os nossos cultos sejam realmente cultos pentecostais e organizados, é evidente. Por que em 1 Coríntios se organiza o culto? Existem os momentos do culto onde todos falam em línguas, se alegram e cantam e jubilam, né? São os momentos dos louvores, do glória a Deus, do aleluia, e tudo, a festa e tudo. Existe um momento que a palavra de Deus vai ser ensinada, pregada, explicada. Isso é hora de quê? De silêncio, de ouvir, de aprender, não é? Depois temos os momentos de quê? De uma música sendo tocada, sendo cantada,
nós vamos cantar juntos, né? Vamos louvar a Deus. Isso deve levar ao quê? A adoração a Deus. Deve levar-nos a estarmos na presença de Deus com a nossa vida, entregando a nossa vida a Deus. E existe um momento que vem de Deus, a manifestação dele. E aí é momento de que aí existem milagres, existem as curas, existe Deus falando conosco, aí existem manifestações do Espírito Santo. Então os cultos devem ser organizados. Quando então existe a manifestação do Espírito Santo, aí vai haver o quê? A organização para que o culto não vire uma bagunça. Então Paulo diz, olha, tem alguém profetizando? Muito bom, graças a Deus, vamos ouvir Deus falar conosco. Agora ele diz, olha, no mesmo culto profetizem 2 ou 3, e um depois do outro. Não é tudo ao mesmo tempo. Então é bem organizadinho. Falar em línguas. Paulo diz o quê? Olha, se a palavra de Deus está sendo pregada, ou se Deus está usando alguém para trazer uma profecia, então você pode falar em línguas bem baixinho, só você e Deus. Pronto, você não está atrapalhando ninguém. Então naqueles momentos de louvor, de adoração, aí você, regranda, me força lá, machar. Aí você pode falar em alto, todo mundo está falando, em alegria, barulho mesmo. Mas quando a palavra de Deus está sendo explanada, ou quando houver uma profecia, alguém está falando alguma coisa, Jesus está falando da sua igreja, então você fale bem baixinho, para não atrapalhar a manifestação de Deus. Os cultos hoje em dia não precisam ser organizados, porque não existe manifestação. Não tem ninguém profetizando, não tem ninguém trazendo a mensagem de Deus. Como é que vai organizar o quê? Então nessa parte de organização de dons, de manifestação de dons, não está precisando organizar nada. Não existem várias pessoas sendo usadas para ministrar cura. Então, organizar o quê? Agora, o culto deve ser organizado. Existem aí partes do culto. Existem pessoas para se fazer esse culto. Existem aí o que vamos oferecer a Deus. Então, existe a organização. Agora, a organização das manifestações não está havendo, porque não precisa, não está havendo as manifestações. Não estão ocorrendo. Nós não damos tempo para Deus. Nossos cultos tem hora para começar e hora para terminar. Agora, dentro desse período, existem mais louvores do que palavra de Deus. Existem até mais avisos e conversas, até totalmente dispensáveis na hora do culto. Mais do que palavra de Deus sendo ensinada ou pregada. Então valorizamos mais as outras coisas do que a palavra de Deus. E no final do culto, então, a hora que era para Deus se manifestar, Deus não se manifesta, porque nós não fizemos o culto do jeito que era para fazer. Então cada dia nos tornamos mais formalistas, cada dia estamos mais aí organizados humanamente e deixando o principal, que é a manifestação de Deus, deixando isso de lado.